tarde, minha gente. Seja bem-vinda aqui no nosso podcast mais uma vez. Eu quero te lembrar que o nosso propósito aqui é apoiar mães na educação dos filhos, no autocuidado e no desenvolvimento pessoal. Olá, meu nome é Kaline Salim, eu sou psicóloga e como você, eu sou mãe, apaixonada pela vida, pela maternidade, pelas possibilidades que ela traz. Seja muito bem-vinda ao podcast Mães e Abraços. E hoje nós temos uma convidada muito especial, nós estamos muito chiques porque estamos recebendo aqui no palco do Mães e Abraço, a doutora Cecília Retumba Miranda. Ela é pediatra, ela é educadora parental, ela é mãe, mas eu vou deixar que ela se apresente e compartilhe um pouquinho da história de vida dela aqui com a gente. Cissa, venha, chega mais e brilhe no palco do Mães e Abraços. Oh, coisa linda, que maravilha! Obrigada pelo convite, Kaline, Deise. Eu que estou muito honrada de estar aqui com vocês. Estou me sentindo, estou me sentindo. Então, minha trajetória profissional vem dentro da medicina, foi a profissão que eu escolhi lá na adolescência. Na verdade, no final da adolescência, que antes eu já falei que eu queria ser astronauta, né? Mas aí não tinha como. E aí eu escolhi ser médica para fazer pediatria, porque eu sempre gostei de criança. Então, eu entrei na medicina para ser pediatra. Eu já, desde o primeiro período, meu foco já era ser pediatra. E tudo bem. E como eu ia ser pediatra, eu falei, eu vou aproveitar bastante os adultos, vou botar todos os meus estágios em adultos, porque depois eu não vou fazer isso mais para o resto da vida. E aí eu vi que eu gostava de gente mesmo, sabe? De todas as idades, e para mim estava maravilhoso. Mas acabei fazendo a minha pediatria que eu queria. Minha residência foi em pediatria, e no final da pediatria todo mundo, tá bom, e agora qual é a outra residência que você vai fazer? E as minhas amigas que fizeram pediatria comigo, uma fez alergia, a outra fez endócrino, a outra fez pneumo, e eu assim, gente, mas eu não quero ser nada de setor, eu quero ser ampla, eu quero ser clínica médica, eu gosto de tudo. Aí eu falei, eu acho que eu vou... Aí tive uma aula, uma professora que eu amava, que era de medicina de adolescente, e eu falei, eu acho que eu vou fazer adolescente para complementar a minha pediatria. E assim eu fiz uma outra residência em medicina de adolescente, né, na outra faculdade aqui do Rio de Janeiro, que é a única que tem aqui, que é o UERJ. E aí eu fiz e complementei. Então, eu falo que hoje no consultório eu atendo de 0 a 20 anos. Os bebês que são minha paixão, o parto, a formação das famílias, toda a infância com as suas fases e o nascimento, o segundo nascimento, que é a adolescência, que é minha outra paixão. E aí, tudo bem, estava eu com a minha medicina lá e sempre querendo um pouquinho mais, veio essa pandemia doida, né, 2020, todo mundo tendo acesso a tudo de informatizado, de internet, de lives e tudo. Então, vários conteúdos que às vezes a gente não via começaram a brotar, assim, brotar na nossa frente. E aí eu me deparei muito com a disciplina positiva, que eu já tinha lido um pouquinho, com a comunicação não violenta, umas coisas mas aparecendo muito. Me inscrevi, adoro estudar, me inscrevi nos clubes de livros, de psicólogas fantásticas, fiquei estudando bastante em 2020, até uma amiga nossa, a Isa Andrade, né, me convidou para uma live. Eu falei, Isa, mas o que eu vou fazer? Não estou engatinhando ainda nisso, como é que eu vou falar com esse olhar? E aí ela falou para mim que, como ela me conhecia como médica, porque eu acompanhei um dos filhos dela, ela falou que aquilo ali já era intuitivo, que eu acabava fazendo um atendimento respeitoso, sem eu saber, de forma intuitiva. Aí aquilo ali me brotou, falei, então eu tenho que estudar, porque como é que eu vou falar? E aí a gente foi. Em 2020, eu fiz a minha pós em medicina integrativa, no Einstein, e depois acabei em 2021 entrando na pós em educação parental, que aí também, por que não beber da fonte direta? Então, eu fiz essas duas pós, assim, no meio da pandemia, estava tudo tranquilo, não tinha o que fazer, a gente vai estudando em paralelo. E assim, virei agora médica integrativa e educadora parental, dentro da minha profissão. Ô, Cissa, muitas pessoas que estão nos escutando, e para mim também, né, é novo esse conceito. A gente escuta muito falar da medicina integrativa. E eu queria te perguntar qual que é a diferença de uma pediatra, né, que atua com a medicina integrativa, de uma pediatra, né, desculpa, falei psiquiatra, Não, de uma certo. pediatra que atende com uma visão tradicional.
Então, na verdade, a medicina integrativa ela não é uma especialização, ela é um olhar. Então, é um olhar que, na verdade, eu falo que todos deveriam ter esse olhar, que era o olhar da medicina antiga, do médico antigo. Então, a gente tinha um médico antigo que ia na casa das pessoas e sabia o que ele comia, como é que fazia, né, suas eliminações, com quem que ele convivia, como era o lado emocional e familiar. E ali, ele, junto com a doença e com o estado geral, ele medicava da melhor forma possível. E aí a gente foi evoluindo a nossa medicina ocidental. Muitas pessoas confundem, chamam a nossa medicina tradicional. Tradicional não é a nossa é ocidental. As tradicionais são as lá do Oriente. Então, a medicina Ayurveda, que é da Índia, a medicina chinesa, né, que é da China e do Japão, o pessoal do Oriente, que já tem 4.000 anos de medicina, é um outro tipo de medicina, e vem a nossa. E aí a nossa ocidental é muito ligada ao estudo da doença e do remédio, da doença e do remédio. E agora a gente está tentando retomar, na verdade, em vez de tratar a doença, a gente vai acompanhar a saúde, acompanhar o ser humano. E aí, dentro das bases da medicina integrativa, é olhar o ser humano como um todo. Então, a gente fala que é corpo físico, mente e espírito. Espírito nada é relacionado à religião, tá, gente? Espírito a ver com a alma, com a consciência. Então, a gente une os três. E a gente escuta aquele paciente. Então, alguns artigos mostram que os médicos eles costumam interromper os pacientes nas consultas a cada 13 segundos. Como é que a gente vai conseguir ouvir alguém direito se a gente interrompe o cara a cada 13 segundos? Verdade. Então, assim, primeira coisa é ouvir o que te trouxe aqui, né? E, junto com isso, a gente conhece. Então, assim, não é só médico, tá? O pessoal da saúde integrativa, ele tem todas as profissões. Então, tem educador físico, tem fisioterapeuta, enfermeiro, todo mundo com esse olhar. E aí é neurocientista, tem de tudo. A minha turma era maravilhosa. E aí a gente, assim, o que eu faço para tornar a vida daquele ser humano melhor? Então, a gente vai conhecer todas as práticas que as pessoas chamam de alternativas, mas que muitas já têm evidências científicas. A gente vai tentar, dentro de uma segurança e de uma eficácia, cada vez tem muitos artigos e estudos sobre essas práticas, e saber indicar, e saber o que para aquela pessoa funciona, para o que a outra não funciona. Então, é essa visão. O pediatra, puxando sardinha para o nosso lado dos pediatras, já é, dentro da medicina, o que mais faz isso, porque ele já promove bastante a saúde quando a gente orienta uma boa alimentação, quando a gente orienta a vacina. Então, a gente já tem esse olhar, mas eu acho que a gente amplia um pouco quando a gente estuda mais sobre isso. Ô, Cissa, muito interessante, porque ontem eu fiz uma consulta, levei a Ana na consulta de rotina, e eu saí do consultório pensando exatamente isso, porque já é a terceira ou quarta consulta que eu faço com a mesma pediatra aqui em Curitiba. Ela é ótima, mas eu percebo essa ausência da escuta. A Ana começou a se alimentar, né? Ela está com 8 meses, e eu achei interessante porque, assim, toda consulta ela repete as mesmas coisas relacionadas à alimentação, mas ela não me pergunta como é que eu tenho feito. E aí eu fico assim, eu poderia parar, né? Parar a conversa dela, o ritmo dela, para dizer, olha, eu já estou fazendo assim, né? Estou seguindo exatamente essa orientação e tal, tal, tal. Mas na hora da consulta, eu não sei o que suas pacientes falam a respeito disso, mas assim, às vezes a consulta é tão conturbada, porque o bebê chora, a Ana está chorando muito durante a consulta. Aí você fica ali atordoada para consolar a criança. O que você ia falar, você esquece. É uma agonia. É uma agonia. Eu faço a listinha porque na hora me dá amnésia. Mas eu faço a lista. A questão, quando eu estou sozinha, é muito mais difícil lidar com essa questão do diálogo ali, sabe? E aí, para você gerenciar tudo ao mesmo tempo, é muito complicado. Aí, mas eu saí da consulta pensando sobre isso, né? Da importância da médica ter essa visão, porque a mãe está ali, a mãe também pode falar lógico, né? Mas é tanta coisa para gerenciar ao mesmo tempo que às vezes a gente esquece.
Como que é como que ficou essa relação, né, da Cecília com as suas pacientes? O que você observou que no cotidiano ali, na relação com as suas pacientes, o que alterou? Fala um pouquinho para a gente, assim, sobre isso. Então, Depois que você bebeu a água da educação positiva, que assim, então, a gente mergulha na educação respeitosa e a gente não quer ficar na superfície, a gente quer ir nas profundezas. E é um caminho sem volta. A gente se apaixona por esse universo da educação consciente. é maravilhoso. E é isso que eu falo, assim, já tinha a visão do pediatra, saber que a família é importante, aí chegou a medicina integrativa e fala que aquele ser, ele é múltiplo, né, e a gente tem que acolher ele com com toda a sua essência, e chega a educação respeitosa, com a disciplina positiva, com a educação consciente, né, tem várias vertentes que vão se juntando. E aí você fala assim, gente, mas como é que eu faço fazer essa consulta em 1 hora? Por mim, eu fico um dia inteiro com cada paciente, se eu pudesse. Vem cá, deixa eu ir na sua casa, tomar um café, não sei o quê, entendeu? Porque, assim, dá muita vontade. Só que a gente mora numa cidade urbana e a consulta demora um pouquinho, mas não tudo que a gente gostaria. E aí o olhar é muito, os pequenos, muito através dos pais, claro. Os pais vão me trazer, mas eu tento me conectar desde o momento que nasce, eu tento me conectar com aquele serzinho, porque ele traz tanta coisa. Então, quando o pai fala assim, tá chorando muito, eu falei, me dá no colo, porque às vezes eu não sei nem o que é, mas eu sinto um pouco o que é que ele quer me trazer, eu botando a mãozinha nele. E aí as pessoas falam, mas como isso? Eu falei, gente, eu não sei, porque na verdade está o ser ali querendo falar comigo e nem tudo a gente fala com palavras. Então, eu estou ali mexendo, usando a anatomia, a medicina e tudo, mas estou olhando aquele serzinho e você vê que quando a gente consegue se conectar, tem a fase do estranhamento. Então, você falou da sua filha que chora, tem uma fase que chora mesmo, de 8 meses a 2 anos, é uma fase que você já vai preparada, aí você já acolhe aquela mãe, a consulta é mais demorada, mas a partir do momento que você consegue escutar a família, eu acho que as coisas vão se encaixando com mais facilidade. E muda mesmo. Depois que você descobre isso, aí você fala, mas como era você na infância? Aí você vai, quando tem um problema, adolescente, então, chegou o adolescente, como é que era na infância? E você na infância, antes dele nascer? E aí você vai voltando assim, umas gerações, eu falo, e agora vamos quebrar esse ciclo, então? E aí a pessoa começa a desmontar, e o adolescente às vezes não entende muita coisa, fica ali, na verdade, você falou um sinal que tocou a mãe, não tocou tanto. Ou o adolescente se sente visto e começa a falar, viu, mãe, viu, ela me entendeu. E aí aquilo ali gera. Adolescente ou criança grande que já fala, né? Diferente dos bebês. E aí aquilo ali já conecta, às vezes, eu acho que funciona melhor, eu acho, depois que você tem esse entendimento. Porque o olhar da educação respeitosa, né, é um olhar de consideração, de empatia para com a criança. Eu lembro do livro da Laura Gutman, que eu conheci a Cissa no Leia, que é um grupo de leitura, né, que eu e Deise e a Cissa faz parte, que é o grupo de leitura com a Isa Andrade. E aí agora a gente está lendo o livro da Laura Gutman, o que aconteceu, né, com a infância e o que você fez com ela. E aí nesse livro, a Laura Gutman, ela fala que o primeiro contato dela foi com a Françoise Doutor, lá na França, e que o que mais chamou a atenção da Laura no trabalho com a Françoise foi que ela se abaixava na altura da criança para falar com a criança, e quando os pais chegavam com a criança, ela se direcionava à criança, porque ela atendia à criança, né? E aí isso chamou muita atenção dela. Então, esse olhar de consideração, né, com a criança, ele é para todos os profissionais que trabalham com a criança. Outro dia, eu estava na igreja, e aí o pastor chama as crianças para orar antes de ir para a sala, né? Porque tem a parte da pregação, e aí as crianças vão para a salinha das crianças brincar. E o que me chamou a atenção é que o pastor chamou as crianças, e aí ele estava falando para nós adultos, ele se voltou para as crianças, deu as costas para os adultos, se voltou para as crianças que estavam lá na frente e se abaixou para orar por elas. Eu falei, cara, é isso. Ah, Né? mas isso é o básico, né?
É ver as crianças, é olhar nos olhos das crianças, é falar com as crianças, direcionado para elas, é se conectar com as crianças. Então, quando você fala que você pega, que você sente, que você abraça, porque é na conexão que há comunicação. As Exato. crianças, elas se comunicam assim, através da conexão. Elas não sabem dizer para a médica, né, que ela está com dor de barriga, que ela está com febre, que ela está se sentindo mal, né? Mas o corpo dela comunica. Não, isso é muito claro. E isso, assim, qualquer pessoa que trabalha com criança, então, as idades dos pequenos até que já falam oralmente, mas que eles têm medo do desconhecido, de quem é essa moça, essa pessoa, essa médica que eu vejo, sei lá, de 4 em 4 meses. Então, antes de eu atendê-los, eu tenho que me conectar, não tem como. Tem uns que eu sento no chão, que a gente pega brinquedo, tem uns que a gente vai através de um livro, outros eu vou falando, e tudo eu peço licença desde pequenininho. Eu preciso ouvir seu coração. Eu posso tirar a sua blusa? Se ele falar para mim não, eu não tiro. Mas como é que você vai examinar sem a blusa? Acaba que no final ele consegue me dar a blusa dele, mas não sou eu que tirei, é ele que tirou. Então, assim, eu preciso que você suba na maca. Vamos examinar, depois de eu conversar, papai, ele se sente já incluído dentro do consultório, porque ele já brincou e eu estava conversando com os adultos. Eu falo, agora é a hora dele, eu vou posso te examinar? Ele, às vezes, vão indo para a maca e os pais se levantam. Eu falo, nem precisa se levantar, deixa eu e ele aqui. Eles ficam sentadinhos perto. Eu ajudo, você quer subir a escada? Às vezes, pequenininho, quero. Aí sobe a escadinha, eu ajudo. Vamos tirar isso. E tudo que eu examino, eu aviso. Agora eu vou fazer isso. Agora eu preciso ver o ouvido. Para a gente não pegar ele de surpresa. É uma coisa tão básica para a gente que estuda a educação respeitosa, mas que tem médicos que ainda chegam e examinam de qualquer jeito. Outro dia, um paciente meu teve que tomar uns pontos na emergência. Aí eu mandei para uma emergência de referência que tinha um bom atendimento para a criança. Mas chegou lá, enrolaram a criança, botaram uma luz na cara da criança para fazer um bom ponto, a criança ficou gritando, a mãe desmaiou, o pai ficou nervoso, acabou o negócio todo, conseguiu os pontos perfeitos, mas o nível de cortisol da criança, do pai e da mãe estavam altíssimos. Eu só soube disso depois que aconteceu, que eles me ligaram me dizendo como é que foi. Eu falei, não estou acreditando, eu não estou acreditando que hoje, 2022, fizeram isso com uma criança. Entendeu? Claro que a criança, às vezes, tem coisas que são inegociáveis. Por exemplo, eu tenho que fazer um procedimento, não tem jeito. Você fica, você quer agora, quer daqui a pouco, quer ir segurando isso, quer segurando aquilo. A gente faz da maneira melhor para aquela criança. Mas, assim, tratar a criança como se fosse um objeto, né? Não humanificar a criança, que é o que a gente estuda, né? São seres humanos, merecem tanto respeito quanto eu, que sou adulta. Então, é esse olhar que a gente tenta trazer no trabalho, né? Ô, Cissa, mas é tão raro essa postura, pelo menos diante da minha experiência, é uma postura muito rara. O Pedro, meu primeiro filho, tem 6 anos, e eu lembro de 2 consultas que ele fez na vida inteira, assim, com profissionais que têm essa postura. Então, eu me alegro de saber que você, né, você é essa mulher, é essa profissional, e me alegro porque provavelmente você deve inspirar muitos outros profissionais para ter uma postura assim. Eu gostaria de te fazer uma pergunta, eu não sei como é que na sua cidade, quais são as pessoas que você atende, mas é interessante porque eu e a Aline pensando sobre esse podcast, a gente pensou na mesma pergunta, que é justamente em relação ao discurso médico, a postura das pessoas relacionadas ao discurso médico, né, ao poder do discurso médico. Isso é tão forte que a gente tem dificuldade de questionar, a gente tem dificuldade de se posicionar, inclusive. Eu tenho 2 irmãs, as minhas irmãs caçulas são médicas, e tem alguns assuntos assim que a gente não combina mesmo, porque não tem jeito, assim, ela, até em alguns momentos elas brincam comigo e elas falam, Dê, você é índia, porque assim, eu tenho uma tendência muito grande a evitar a medicação, a fazer o possível para evitar, né? E aí elas ficam brincando comigo, que, enfim, elas criticam a minha visão, mas é muito difícil lidar com isso. A gente sabe que tem muitas pessoas que abraçam o discurso médico, e aí
usando as palavras da Laura Gutman, elas abandonam os seus critérios pessoais, abandonam a sua forma de enxergar a vida, a própria doença, para abraçar o discurso médico, né? Como que é na sua prática? Você sente isso muito forte? Ou a sua postura, que é uma postura inclusiva, empodera, né? Tem empoderado os seus pacientes? Enfim, a gente queria te ouvir, assim, em relação a isso. Olha, meninas, tem dois lados, eu acho, dessa moeda, né? O primeiro que eu vou falar é sobre esse poder da fala médica, que eu acho que está cada vez diminuindo mais, porque o conhecimento está aumentando, então a gente está conseguindo. Mas, por exemplo, uma geração acima da minha um pouquinho, para eles é quase que inadmissível, quase ninguém consegue se atualizar desse lado. Eu vejo pessoas que eu respeito, que eu admiro muito, professores ou até pediatras mais velhos que eu, um pouco, que me ajudaram muito, mas que para eles é muito difícil, eles não comandarem a vida de alguém, né? E quando a gente estuda, por exemplo, a medicina integrativa, um dos 3 pilares é a gente colocar aquela pessoa como responsabilidade da própria saúde. A saúde é daquela pessoa, né? Então, a autonomia que a gente fala. Então, a autonomia é do paciente. Se ele vai escolher, por exemplo, o parto, né, humanizado, a gente quer, eu faço questão disso. O parto é dela, não é meu. Quem vai escolher como aquele bebê vai nascer é ela. Eu, como médico, eu tenho que cercar a segurança, eu tenho que estar pronto para modificar o planejamento inicial dela se eu julgar necessário, né? Não posso deixar também livre, não. Eu tenho que ter todo o embasamento científico. O outro lado às vezes, pessoas da minha geração, que já estão estudando e tudo, A Carol apareceu aqui. Só um minutinho, filha. Pessoas da minha geração que estão estudando e tudo, só que elas ficam nessa dúvida, não sabem. Então, eu acho que o público, depende. Quando eu pego pessoas no sistema público de saúde, que são mais humildes e que precisam, é muito difícil marcar uma consulta, o que aquele cara falar, eu vou ter que aceitar. É meio que isso, infelizmente, né? E aí, se você vai para um nível de classe média, né, um pouquinho maior, você já sabe que as pessoas estão estudando muito. E aí, às vezes, você vem com as suas práticas. Eu sou daqui, não passo remédio, tá, Deise? Eu tento passar o mínimo possível. Na verdade, a virose tem um ciclo, amor. Não precisa de remédio para vírus. Vamos tentar, né? E, assim, o resto, a gente tem remédio, graças a Deus. Eu sou apaixonada pelos remédios que precisam. Mas a gente tem toda a parte de natureza, de cultura mesmo, de chás, tem tudo, inclusive, embasado em artigos científicos, né? Se a gente for estudar a natureza para a gente traz todos os remédios que a gente precisa. E aí, outro dia, eu estava numa roda de amigas, voltando agora para o tópico 2, e as amigas falando alguma coisa de mimimi, eu só olhei, tem uma amiga que pensa muito parecido comigo, as outras ainda são muito intensivistas, muito, né? Tem que resolver na hora. Eu falo, gente, mas o que a pessoa quer? A pessoa quer o quê? Né? Então, assim, era uma coisa de fim de vida, eu acho. E, assim, o fim de vida, para que hospitalizar? A pessoa quer o quê? É que nem eu falo, parto humanizado, tem a morte humanizada. Você perguntou para aquele ser que está ali doente o que ele deseja? Porque a medicina não é só curar, é promover o bem-estar, mesmo que seja uma doença incurável. Então, se o bem-estar dela é ficar na sua casinha, claro que a gente tem uns protocolos para seguir e se respaldar. Mas se eu ficar dentro de casa, tendo uma assistência assim, uma assistência assado, é ela que manda, a saúde é dela. Então, na minha prática de pediatra, eu trabalho a autonomia desde pequenininho, mas devagarzinho, mas quando entra com 10 anos, de 10 a 20, aí a autonomia é jogada bastante para o paciente. Então, quando a mãe, mas ele não sei o que, eu falei, mas isso é uma luta que você tem que brigar com ele, é muito importante você colocar o seu jeito de pensar, ou a gente pode deixar ele decidir isso? Podemos, então eu vou dar essa autonomia para ele. Eu acho que é conhecimento. Quanto mais a gente aumentar a educação e o conhecimento, as pessoas vão conseguir se posicionar. E o desenho natural da espécie, né, como a Laura Gutman gosta de falar, a gente já nasce com algo chamado intuição. Né? A gente está muito conectado com as nossas verdades. Então, se um médico virar e falar assim, tem que deixar o bebê chorando até dormir sozinho, aquilo te cai como? Se conecta com a sua intuição.
cara é médico e tem um diploma, mas para você isso te dói? Você entende que isso não... Então, vamos estudar esse assunto, vamos ver realmente se a gente tem que obedecer essa ordem cegamente ou se a gente pode negociar. A outra coisa, o vínculo mãe e filho. É a mãe que está conectada. Então, mães de bebês muito pequenos ficam nervosas. E agora? Quanto é que eu dou de mamar? E é um peito? Eu troco, não troco? Eu falei, olha, nesse início, essa primeira semana, às vezes eu vou saber um pouquinho mais que você. Mas quem vai saber mais de vocês duas são vocês duas. Se ela parou porque está saciada, ou se ela parou porque dormiu, ou se ela parou porque teve um arroto, você que vai entender. Eu só vou te dar as possibilidades. Então, acho que é trabalhar a intuição, a conexão com a própria criança e com seu ser essencial, né? Que está ali, é desenho natural da espécie, está ali dentro da gente, né? E não aceita tudo de cara, não, gente, negocia. Ao mesmo tempo, tem mães que gostam, às vezes, que outro dia a mãe falou, essa menina tem refluxo, essa menina tem refluxo. Eu falei, não tem refluxo, isso é natural da idade, porque acontece A, B e C. Não, mas eu quero um remédio. Eu falei, olha, nem a medicina e nem eu quero passar remédio. Nem se você for ler o livro, manual de refluxo, você não passa remédio nesse caso. E a mãe, às vezes, não combina, ela quer, dentro da autogestão dela, procurar alguém que passe um remédio. Aí a gente vai até onde a gente pode, né? A vida daquele ser humano, daquela família, eu só sou um agente que ajuda, eu acho. E a gente vive também, né, hoje, a nossa sociedade, a nossa cultura, ela é muito patologizante, né, tudo é na medicação, tem que ter um diagnóstico. Tem que ter um diagnóstico, né, e tem que ter um remédio para aquele diagnóstico, né, para curar aquele problema. Então, é mais, igual como você falou, né, é uma medicina voltada mais para a doença, né, do que para a saúde. Eu não tenho, né, o privilégio, Cissa, de ter uma pediatra como você, né? Os dois pediatras que uma mulher e um homem, né, que atendem o meu filho, porque é mais próximo aqui, né, do meu bairro, da minha casa, eles não têm essa visão, né, da educação positiva, essa visão da medicina, né, integrativa. E eu sou uma pessoa esclarecida, né, que estudo, que me dedico aí, né, nos assuntos de educação de filhos, de desenvolvimento infantil, e a pediatra, eu lembro que o meu filho estava com 10, 11 meses, e ela falou assim, olha, você tem que tirar o peito, você tem que desmamar esse menino, porque se você não desmamar, ele não vai comer mesmo, não. Ele vai ficar o dia inteiro no peito, ele vai ficar saciado e não vai comer, tem que tirar o peito. Gente, eu voltei para casa me sentindo tão culpada, pensando assim, o meu filho não come, né, porque eu dou o peito. E olha que eu sou uma pessoa esclarecida, mas aí eu fui, conversei com outras mães, né, busquei novas orientações, né, busquei outras profissionais de saúde, né, para ter essa visão, e eu me conectei com aquilo que eu estou sentindo e com as necessidades do meu filho. E aí, quando eu me conectei, né, com o que eu sinto e com o que o meu filho estava sentindo, com as suas necessidades físicas e emocionais, eu consegui tomar a decisão certa. E meu filho hoje tem 3 anos e 6 meses e ainda mama, né? E deu tudo certo com a introdução alimentar E dele, com a come, alimentação, e ele e come. come. Então, é isso, a gente quer encorajar essas mães, né? A se conectar consigo mesma, se conectar com a sua criança, porque ninguém, né, Cissa? Ninguém conhece o filho da gente como a gente, né? Ninguém. Por melhor que seja o médico, assim, não estou falando de mim exatamente, não. Estou falando, por melhor que o médico esteja atento, é a mãe e o filho que tem essa conexão, não sou eu. Eu só dou uma ajuda. E você escolhe o seu caminho. A vida é sua, o seu autocuidado, né? A sua autorresponsabilidade. É verdade. Gente, a gente tem 7 minutos aí para a gente finalizar. Eu quero admirar, eu quero reconhecer, Cissa, e dizer como é lindo essa postura, porque é uma postura tão respeitosa quando a gente coloca o outro nesse espaço que é só dele.
A gente tem tanto abuso de poder em tantos lugares, né? Em tantas instâncias, em tantos relacionamentos, e quando a gente vê profissionais se colocando dessa forma, honestamente, eu fico muito... eu fico abençoada, né? E ainda mais abraçada por esse convite que você nos trouxe aqui, que é esse convite de conexão com a vida, né? Com a vida, com o seu filho, que é profundo e é único. Obrigada, amores. Eu falo sempre assim, eu sempre levo assim em consideração muito o que o médico dos médicos falou, né? Então, faça ao outro o que gostaria que fizessem com você, né? Jesus, no caso, né? Que eu falo que ele sempre olhou isso. Então, quando a gente vai para uma educação respeitosa, a gente consegue conectar. Eu, adulto, gostaria que fizessem isso comigo, que não me esperassem estar pronto para colher o meu sangue. Por que para a criança eu seguro o braço e colho o sangue dela? Então, assim, é só a gente ter esse respeito. Você quer que eu tire a sua roupa para te examinar? Não. Então, como é que eu posso te examinar assim? Me dá uma ajuda. Eu levanto na frente, depois eu levanto atrás. Tá bom, mas na hora de pesar, será que a gente pode tirar rapidinho para a balança o vestido não incomodar? Pode. Então, a gente vai do jeito que der. E se não deu naquela consulta, na próxima vai dar. Não é nada de vida ou morte também, entendeu? Tem que pesar sem a roupa naquele dia. Então, gente, a promoção da saúde é muito mais. Eu acho que se a gente tiver esse pensamento para tudo na vida, né? Fazer com o outro o que o que você gostaria que fizessem com você, eu acho que a gente acerta, acho que grande parte do caminho, né? Verdade. Gente, nós vamos ter uma participação especial aqui nesse final, tá, Daisy? Que é a participação da Carol. Cissa, chama a Carol lá. A Carol é filha da Cissa. E eu queria fazer uma pergunta e encerrar esse episódio com a resposta da Carol. Dá a volta aqui. Eu tenho 2 filhos, né? O Gui, de 13, um adolescente, está na escola, e a Carol, que estuda de manhã, de 9, está aqui. Seja bem-vinda, Carol, podcast Mães e Abraços. Eu queria fazer uma pergunta para você e encerrar esse episódio com essa pergunta. Carol, qual conselho, qual dica você daria para as mães que estão nos escutando, que quer se tornar uma mãe melhor? Eu acho que, mesmo vocês já sendo adultas, as mães têm que estudar bastante para ter uma comunicação melhor com os filhos, e elas também têm que ser muito pacientes, porque a gente ainda é criança. Meu Deus. Ai, meu Deus, que fofura! Eu tento, você é né, maravilhosa, Carol! Obrigada. Muito obrigada! Eu tento, gente. Às vezes ser paciente, às vezes não dá, mas a gente vai tentando, né, filha? Nosso dia a dia. É isso mesmo, Cissa. Muito obrigada, viu, por ter aceitado o nosso convite. É uma grande honra receber você aqui e a Carol também. E que a gente tenha mais oportunidades de se encontrar para conversar desses assuntos tão maravilhosos, né, tão ricos. Obrigada, Cissa. Obrigada, Carol. Que alegria ter vocês aqui, viu? Cissa, obrigada, meus amores. Como que o povo te encontra na internet, Cissa? É no Instagram, doutora DRA Cecília Retumba Miranda. E aí lá tem link e tudo, tem para se comunicar. Então, o que precisar, mandar um direct. Pode mandar um direct para mim. Eu estou aqui à disposição, tá bom, gente? Um beijo grande, Cissa. Quer deixar uma mensagem final para as mães que estão nos escutando? Eu acho que sigam seus corações, sigam suas intuições, respeitem os seus filhos e vamos quebrar esse ciclo de violência que a gente vem vindo nessa sociedade, nessa história toda. Tá bom? Que lindo, gente! Um beijo! Beijo! Beijo, Carol! Beijo, Ana! Tchau! Muito obrigada! Beijo! Beijo!